Sejam bem-vindos ao canal Sandro Gioia. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar do reino da lira, mais voltado para o cabaré. Portanto, preste atenção. Eu já fiz o reino da lira, inferno. Hoje eu vou fazer do cabaré. Não vou falar profundamente, só vou falar do cabaré. Quem quiser mais informações, vai lá no vídeo Reino da Lira, Inferno. Por quê? Ele está bem mais completo, é um vídeo bem mais longo e vai complementar o reino do cabaré. Eu estou dizendo isso porque sempre que a gente coloca um vídeo novo, desperta novas pessoas no canal, e essas novas pessoas não podem se basear no único conteúdo que ela está assistindo. Então tem aqui as playlists. Então vai na playlist e lá tem os reinos. Estou falando dos reinos. Tem outra playlist, séries, Exus e Pombagiras. Então lá eu dou muita dica de Exu. Lá eu falo muito da pombagira tal e seus médiuns. Então, acontece com muita frequência. Fala do seu tranca-rua, fala da dama da noite, fala dos seus 7 encruzilhadas. E o vídeo já está lá, né? Então, vasculhem, maratonem o canal. Ainda mais porque eu já vou começar, além dos Exus, Pombagiras, reinos, eu já vou começar a entrar com outras vertentes do ocultismo. Então, muita gente, se não for maratonar os vídeos anteriores, vai se perder no meio do caminho. Hoje, eu achei até um pouco engraçado, né? A mulher fez assim no comentário: eu fiquei chocada com os seus olhos mudaram. Eu entendo, mas gente, eu trabalho com espírito, eu trabalho com entidade, eu trabalho com Exu, com Pombagira, e é óbvio que quando eu vou fazer um vídeo, antes de fazer o vídeo, eu entro na gnose, eu entro no reino deles, eu peço a presença de quem pode estar aqui ao meu lado, para me instruir, para me orientar, para me colocar as palavras certas na boca, para que eu não fique falando aqui só de cor de vela e de galinha, entendeu? Isso tem em qualquer canal. Eu quero poder trazer a essência, a reflexão e fazer você entender que a sua pombagira do cabaré e o seu Exu do cabaré pode ter essas características, não todas, mas pode ter essas características, pode ter essas influências em sua vida. Portanto, tudo que eu falar de bom, vamos colocar dessa forma, pode acontecer de ruim. Então, por exemplo, se um Exu do cabaré traz o dinheiro, ele também pode tirar o dinheiro. Se uma pombagira do cabaré faz uma sedução, ela pode tirar a sedução. Então sempre vai compreendendo os vídeos com as duas polaridades. Porque, caso contrário, eu fico parecendo papagaio. Mas ele faz o bem, ele faz o mal. Ele faz o bem, ele faz o mal. Não tem bem e não tem mal. Tudo depende da pombagira, depende do médium, depende de quem está contratando, porque essa coisa de romantizar Exu e Pombagira como se eles fossem meros mortais, como nós, não é o que eu acredito, tá? E respeito quem acredita. Então, nós estamos falando de entidades do reino da lira, nós estamos falando de entidades que já foram vivos e que estão lá no reino de Exu, no reino da lira, de extrema
extremo poder, influência, magnetismo, energia, atuação e outras coisas mais, tá? Então, eles também possuem suas individualidades, eles possuem suas próprias características, mesmo sendo do mesmo reino. Então você pega uma Maria Padilha, as Padilhas, elas são semelhantes no temperamento, no mover, no agir, nos trabalhos, na visão do mundo, na visão dos homens, das mulheres. Mas quando ela é do cabaré, quando ela é das almas, quando ela é do cruzeiro, ela pega, o trabalho dela é cruzeiro, o trabalho dela é cabaré, o trabalho dela é isso. Então tem que ter esse discernimento para não achar que um é igual ao outro, tá? Então vamos lá. Então caso você tenha uma dama da noite do cabaré, caso você tenha um tranca-rua do cabaré, caso você tenha um tiriri do cabaré, um seu Zé Pilintra do cabaré, aqui é o vídeo certo. Mas ele também é muito poderoso e maravilhoso para o conhecimento. Por quê? Se você trabalha com magia, se você entende como aquelas entidades, aquele reino, aquela egrégora funciona, você sabe quebrar uma demanda, ou pelo menos você já sabe o caminho. Você sabe abrir caminhos, você sabe fazer uma magia para trazer dinheiro, trazer comércio, trazer clientes. Por quê? Porque agora você conhece o reino da lira e do cabaré. Então, o conhecimento é tudo. Quando eu já falo dessas diversidades, eu já estou falando eu vou chamar de reino do cabaré, tá? Mas é o reino da lira do cabaré. Então, a primeira coisa que a gente lembra do cabaré, o que é? É o glamour. Então é o glamour, porque nós não estamos falando dos cabarés de agora. Nós estamos falando de cabarés de centenas de anos atrás. Esses cabarés, as mulheres eram impecáveis, elas eram cercadas por joias, esses homens no terno, no cabelo cortadinho, no glamour, no charutinho deles, no cigarro, seja lá o que for, as melhores bebidas, era o reino da glória. Por quê? O cabaré, ele atraía o glamour porque ele tinha os eventos, ele tinha shows artísticos, shows circenses, show de striptease, era o local de reuniões de pessoas da sociedade que iam fazer seus grandes negócios, oportunidades que eu vou falar mais para frente, para fazer mais sentido. Então, o cabaré, no primeiro momento, veja ele com todo esse glamour, tá? Mas também o cabaré foi a decadência de muita gente. Teve muita gente que perdeu tudo que tinha em jogos, em bebidas, a farra com as mulheres. Então, a decadência, ela também está presente no reino do cabaré, sabe? Então, vai associando o Exu, que trabalha no cabaré, e a Pombagira, que trabalha no cabaré, porque essas qualidades, essas especificações, esses argumentos que eu estou utilizando, faz parte dessa essência. Faz parte dessa essência. A arte, olha só a parte do comércio, do dinheiro. O que é a arte? Para que eu vou ficar dançando? Eu vou ficar dançando para atrair clientes. Eu vou ficar dançando para encher a casa. Eu vou ficar dançando para trazer entretenimento. Eu vou ficar dançando enquanto as pessoas conversam. Então, o dançar não está simplesmente eu vou ali
e vou me requebrar porque eu quero ser bonita. Não. Sempre há uma inteligência no povo do cabaré. Sempre há a sedução. Sempre há o motivo. Sempre há a intenção. Nenhum Exu e nenhuma pombagira do cabaré trabalha sem ter uma intenção. Então, o simples fato de apresentar sua arte dançando já tem essa intenção. Aí nós temos as pessoas que de repente estão dançando, né? As mulheres naquela época. Os homens também, mas vamos nesse primeiro momento focar mais nas mulheres. Então essas mulheres, elas dançavam, já tinham a magia, a intenção de trazer clientes, entretenimento, distração, alegria, risadas. Mas ela estava aproveitando a dança para erotizar, para seduzir, porque além dela ganhar aquele dinheiro na arte que ela apresentava, ela também poderia pegar um barão, ela poderia pegar um bancário, ela poderia pegar um fazendeiro, ela poderia pegar um negociante imigrante e levar para a cama, e ainda ganhar de novo. Normalmente elas ganhavam, além de muito dinheiro, elas também eram presenteadas com joias, com roupas. Não, pode ir ali no alfaiate, pode ir ali na costureira, pode ir ali não sei aonde, que eu pago todos os seus caprichos, porque você é a mulher da minha vida. E toda vez que eu estiver aqui nesse cabaré, eu quero te presentear, eu quero que você tenha uma vida digna. E olha, agora eu decidi que você vai ser, eu vou ser seu único homem. Eu vou te dar dinheiro, joias, roupas, riquezas. Então essa pombagira, essa mulher, ela encantou, ela enfeitiçou vários homens. E pode acontecer de um deles ter desejado ela exclusivamente. Mas ela, por ter a malícia da noite, por ter a malícia da malandragem, por ter a malícia de saber que o que interessa são os desejos dela, ela sabe muito bem que ela tem que aproveitar a beleza, a idade e todos os dons que ela tem. Para quê? Para que ela acumule riqueza, bens, propriedades, ainda na fase de brilho. E depois ela começa a pegar uma vertente, onde ela já começa a criar novas meninas do cabaré, e essas novas meninas do cabaré vão sendo, mais uma vez, o comércio desse cabaré, para que a coisa tenha continuidade, para que a coisa não pare. Então, vai entendendo essa magia do comércio, da sedução, da arte. E nada é por acaso. Tudo tem uma intenção, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Ganhar dinheiro, ganhar status, ganhar glamour e ter vida boa. Fez sentido? Ao mesmo tempo que tem esse erotismo também, existe a liberdade. Por quê? As mulheres tradicionais daquela época, elas tinham aquele comportamento. Sou esposa, sou mãe, eu tenho que servir o meu marido. Então, imagina isso sexualmente, que quase aquelas outras coisas todas, não tinha nada, era assim, põe um lençol com buraco e vamos lá. Então esses homens quando iam para o cabaré, via aquelas mulheres pintadas, felizes, aqueles seios fartos, os corpete, eles ficavam loucos, porque eles não tinham em casa. E ao mesmo tempo, se suas esposas em casa tivessem aquele comportamento, elas eram tratadas como prostitutas. Como que você, mãe dos meus filhos, vai agir dessa forma? Então, existe uma coisa aí muito difícil
social, cultural da época, que a gente pode chamar de liberdade. Então, quem é que tinha liberdade, quem é que não tinha, quem é que fazia determinadas coisas, quem é que não fazia. A gente não pode utilizar o português claro aqui no YouTube, senão, ó. Então, use a sua imaginação, tá? O cabaré, ele veio muito desse espelhamento, aqui no Brasil, né? Desse espelhamento dos cabarés europeus, né? Aquelas francesas, aqueles leques, aqueles cabelos, aqueles perfumes maravilhosos, né? Todas com classe, todas com etiqueta. Então, elas tocavam seu piano, elas cantavam com a voz, elas faziam aqueles sarais. E depois cada um ia para o seu quarto. Depois cada um tinha uma noite de amor maravilhosa. E na cabeceira da cama, joias, dinheiro, presentes. Aí você começa a perceber que olha o poder dessa pombagira. Mas eu vou falar do Exu também, tá? Porque o Exu não fica atrás, não. Tá? Você pode transformar parte do que eu estou dizendo para o Exu. O comércio, a negociação, mas a gente vai chegar lá. Tá? Então, elas olhavam para o cliente e elas sabiam exatamente como elas tinham que agir. Então, se ela estava vendo aquele cliente depressivo, ou ele muito sério, ou ele intimidado, envergonhado por estar ali, ela chegava. Se ela via que era uma tristeza, ela chegava feliz. Ela chegava sem demonstrar nenhuma intenção. Eu vim aqui só para beber com você. Eu vim aqui só para conversar com você. Nossa, mas como um homem tão fino, tão elegante pode estar triste assim? Aí ela ia descobrindo as coisas. Eu tenho uma dívida, eu tenho um compromisso, eu fiz uma compra. E ela antenada em todas as dificuldades dele. Isso era muito mais lucrativo do que levar ele para a cama. Muito mais lucrativo. Ela passava ali a conhecer todos os pontos fracos daquele homem. Aí ela poderia manipular situações, de repente com o concorrente dele, com a pessoa que manipulava ele, com a pessoa que ameaçava ele, e nesse conjunto de coisa, ela saía ganhando dos dois lados, caso ela resolvesse aquele problema. E ela passava pela grande heroína. Isso é uma mulher do cabaré. Tá? Ah, um detalhe que eu estava esquecendo que eu deveria dizer no início do vídeo. Não confunda as prostitutas comuns com as mulheres do cabaré. Então, as prostitutas comuns, elas se vendiam em troco de comida, em troco da necessidade. Elas não ganhavam esses presentes. Era outro tipo de tratamento, tá? Que não vem ao caso, mas só para deixar claro que uma mulher e um homem do cabaré, tá? 1000 anos-luz à frente de uma prostituta comum daquela época, tá? A gente está falando daquela época, ninguém está falando dos dias de hoje. Então tá. E continuando. Aí começa a entrar um pouco nesse início, os homens do cabaré, tá? O Exu do cabaré, das 7 não sei o quê, enfim. O seu Tiriri do cabaré, o seu Zé Pilintra do cabaré, não sei, gente. Tem que perguntar pro Exu se ele é do cabaré ou não. Mas sendo do cabaré, qual é a força feminina? A força feminina, ela traz e ela gera. Com todos esses exemplos, vocês já conseguiram definir o que elas geram. A força masculina é o pé na porta, é o que vai buscar. Então, esses homens do cabaré, eles iam buscar os clientes para o cabaré. Eu vou te levar num lugar maravilhoso.
Você vai se divertir, você vai dançar, você vai beber. Eu vou te apresentar as moças lindas, maravilhosas. Porém, esse Exu do cabaré, esse homem, quando era vivo, ele não estava apenas com o interesse de levar o cliente para o cabaré. A intenção dele era saber qual é a renda daquele homem. Ele é bancário? Ele é importador? O que ele pode me oferecer? Então, eu vou aproveitar o cabaré, aquelas meninas lindas, as artes que ali são apresentadas, um meio alegre e feliz, porque eu quero tirar a oportunidade dele. Eu quero fazer negócio com ele. Então, porque vinha joias não sei da onde. Saía as joias daqui e ia para outro país. Armas e não sei o que lá. Tudo coisas que rendiam naquela época muito dinheiro. E esse homem do cabaré, ele já fazia o quê? Eu vou ganhar dinheiro trazendo esse cliente através da confiança. Todos eles do cabaré trabalham sedução, tá? Trabalham sedução. Então, esse homem do cabaré seduzia esse cliente, levava para o cabaré, aí vinham as meninas e continuava o trabalho deles. E continuava o trabalho dele. Então, era um trabalho em equipe, em conjunto, onde todos ganhavam. Isso entrava bebidas importadas, entrava drogas, entrava várias e várias outras coisas que não dá para aprofundar no YouTube, tá? Mas já deu para entender que eles trabalhavam em conjuntos. Ao mesmo tempo que esse homem do cabaré, vamos usar essa palavra, ele poderia agir até como um cafetão, protegendo aquela mulher ou aquelas mulheres, protegendo aquele ambiente. Por quê? Esses homens do cabaré eram verdadeiros mafiosos, pessoas muito respeitadas nessa escuridão social daquela cidade, daquele estado, daquela comunidade. Então, quem manda aqui sou eu. Então, as regras do cabaré, as regras da rua, as regras de quem vai, de quem volta, de quem pode entrar, são minhas. Então, aquele sorriso largo daquele homem, aquela roupa impecável, aqueles olhos molhadinhos, por trás daquilo ali, tinha assim um gangster, tá? Porque ele vai se transformar exatamente no que a pessoa quer ver. Aquela mulher do cabaré vai se transformar exatamente no que ela quer que os clientes dela vejam, entendam. Então, a gente está falando de que magia até o momento? A magia da sedução, a magia dos interesses, a magia da oportunidade, a magia do comércio. Seja esse comércio qual for, em todas as suas instâncias. Mas não é o comércio de pobre, não é uma troca pequena, não é uma coisa insignificante. Nós estamos falando de grandes mercadorias, nós estamos falando de joias, de presentes caros, de perfumes, de perder no jogo, casa, perder no jogo, tudo que tem para esse Exu do cabaré. Presta atenção, porque a coisa é babadeira. Babadeira, tá? Então, essa profundidade, essa coisa toda, entre o Exu do cabaré e a pombagira do cabaré, era sempre voltada para os burgueses, porque os pobres não interessavam, as pessoas que não tinham nada para oferecer não interessavam. Agora, aquelas pessoas mais humildes, que prestavam pequenos favores, e às vezes pequenos favores são grandes acontecimentos. Um recado, uma notícia, um susto,
né? Aí, essa pombagira do cabaré, esse Exu do cabaré, vai lá, pessoal, vou te dar um troquinho aqui, umas moedas, e você vai fazer esse favorzinho para mim. Então, a classe mais pobre era usada pelo povo do cabaré para fazer pequenos favores. Então, a gente também está falando, não é de certo e nem de errado. Eu acredito que todo mundo entendeu que eu estou falando de Exu e pombagira, né? Pois é, que eu não estou falando de Santo Expedito. Então, essa manipulação, essa inteligência, essa vitalidade é muito intensa. É muito intensa. Ai, mas a minha pombagira é do cabaré, o meu Exu é do cabaré e eu não vejo nada disso. Não vê, meu bem, porque talvez você não tenha eles atuando plenamente na sua vida. Talvez você seja de uma linha mais caboclo, preto velho, porque se eles atuarem na tua vida, eles vão te dar essas habilidades, mas preste atenção, essas habilidades para que você não caia nos mesmos erros que eles caíram, para que você tenha uma vida que te faça verdadeiramente feliz dentro das tuas escolhas. Porque se de repente você optar por uma vida nesse ritmo, você tem que segurar o teu BO. Você tem que segurar as consequências, tá? E é isso. Então, essa essência, essa habilidade, quando ela é utilizada para o comércio, para a sedução, para a conquista de coisas de uma forma edificante e segura, é uma bênção. Mas não pode esquecer que esses Exus e essas pombagiras do cabaré, eles perderam a vida por algum motivo. Em algum momento, terminou o ciclo. Então, eu acredito que os nossos guardiões, eles sempre estão nos ensinando para que a gente não passe pelo que eles passaram, e eles estão conosco, com a gente, justamente porque a gente já tem essas características. A gente já tem isso na veia. Então eles falam assim, deixa eu controlar esse médium, esse aparelho, esse cavalo, estou de olho, eu conheço essa maldade. Então é muito difícil passar para trás um Exu do cabaré e uma pombagira do cabaré. Eles são irreverentes, eles inventam moda, eles fazem as coisas da maneira deles, os médiums, por exemplo, eles tacam fogo, eles inventam a macumba deles, eles têm fama, eles têm sucesso, eles aparecem mesmo, o povo quer meter o pau neles porque sai da caixinha, né? Aí todo mundo que não tem coragem de fazer o que eles fazem, já começa a apontar, eu não concordo, eu não aceito isso não é da religião. Onde já se viu uma coisa dessa? Eles estão cagando. Assim, querida, fica aí reclamando na sua miséria, na sua pobreza, que meu bolso aqui tá cheio de dinheiro, o povo me adora, o povo me segue, o povo me ama. E você tá gritando aí porque ninguém quer você. Você parece um espantalho. Então o povo do cabaré é desse jeito. É desse jeito. Então, começam a captar essa essência dentro desse período do cabaré. A gente não pode esquecer que passaram-se guerras, né? Passaram-se várias coisas. Então também tinham os espiões. Na hora que entrava um espião, porque de repente quem frequentava cabaré também? Generais, soldados, pessoas, polícia, essas coisas todas também frequentavam o cabaré. Quem é que não queria dar uma namoradinha, dar um pouco de risada e tomar umas coisinhas? Então, percebe o poder do povo do cabaré de andar dentro da lei e fora da lei. Estou dizendo de interações, eu estou dizendo de relacionamentos, eu estou dizendo de contatos. Eles faziam questão
de se tornarem pessoas importantes, tá? Pessoas importantes. Então, tinha muitos espiões de outros países, de outros estados, e aquelas coisas todas, tá? Principalmente as mulheres, aquela coisa do patriarcado, elas jamais, ela fala assim, não, eu ganho joia, eu ganho presente, eu tenho perfumes caros, ninguém manda na minha vida, eu não tenho que ficar parindo filho, eu não tenho que ficar bordando, fazendo crochê. Imagina que eu quero casar, imagina que eu quero ficar presa a homem dentro de casa. Então poucas assumiram um compromisso de casamento, essas coisas todas. Muitas, quando ficaram com mais idade, às vezes se associaram justamente com aquele homem do cabaré, aquele cafetão, aquela coisa toda, porque também era conveniente. A vida inteira ele trabalhou ao lado dela. Então, vamos continuar junto até o fim dos nossos dias. E a sexualidade sem constrangimento. E isso, até hoje, falar de sexo, falar de sexualidade, falar de expressão sexual, será que eu posso usar esse negocinho aqui? Será que eu posso colocar isso aqui? Será que esse buraquinho é permitido? Será que não é? Ai, o que vão falar de mim? Até hoje, a sexualidade tem para muitas pessoas tabus. E esses tabus, vocês podem imaginar lá atrás, coisas que elas já tiravam de letra, tá? O que acontece também dentro desses cabarés? Vocês sabiam que muito dessas pombagiras e exus do cabaré se tornaram grandes artistas para a época e famosos, porque ali foi um trampolim. De repente veio um produtor musical, de repente veio um artista que pinta não sei o quê, e não sei o quê, e falou assim, você é perfeita. Aí elas foram para a Europa, aí elas foram para outros estados, aí elas se tornaram artistas, elas viraram cantoras, eles viraram agentes de cantoras, de programas de época, enfim. Então, olha esse lado artístico, esse lado de aproveitar oportunidades, também era muito grande. E essas mulheres, esses homens, quase sempre eram muito ricos. Eram aquele estilo de noite que transformava essas pessoas em pessoas muito ricas e expressivas socialmente. Talvez não moralmente, mas financeiramente, meu bem, esse povo, além de ser temido, era muito rico. Era de muito poder, tá? Eu vou fazer agora um resuminho, tá? Das principais características das mulheres do cabaré e depois eu vou fazer um resuminho das principais características dos homens do cabaré, tá? Então vamos lá. As mulheres, o poder da sedução, a conquista de interesses, a manipulação de oportunidades, o poder da palavra, porque era através da palavra que ela podia usar a sedução, através do corpo ela podia usar a sedução, através de um interesse que uma pessoa tinha com outro, ela também podia usar a sedução, palavra. Então a palavra realmente tem muito poder. Focadas no seu próprio bem-estar. Entendeu? Não tinha nada assim, vou pensar no próximo. Não, elas eram focadas no seu próprio bem-estar. Uma vitalidade sexual incrível. Então, para quem tá broxa, tá meio borrachudo, tá mais ou menos, para quem secou a praia, olha o povo do cabaré para trazer o dilúvio lá embaixo, para fazer
o bambu ficar em pé. Olha o povo do cabaré. Despertar o alto poder próprio. Imagina as pessoas que já não confiam nelas mesmas, que acreditam que nenhum homem presta, que acreditam que vai morrer velha, sozinha, abandonada. Não, já passou meu tempo. Chama as meninas do cabaré, meu bem. A luxúria. Eu gosto de coisa boa, eu quero coisa boa, eu mereço coisa boa. Então, para você que é humilde e acha que R$100 é dinheiro, chama as meninas do cabaré, que elas vão mostrar para você que não é, tá bom? Bom, isso eu já falei, as prostitutas comuns, elas não se enquadram, tá? Sempre havia... sempre no meio do cabaré haviam as bruxas. Naquela época não era mãe de santo, tá, gente? Nem pai de santo. Era bruxa, mago. Por quê? Aquela energia toda, aqueles acontecimentos todos, a dona do cabaré, o dono do cabaré fazia assim, não, gente, vamos fazer uns feitiços aqui para deixar a casa cheia, para proteger, para fazer aquele povo voltar, para fazer o dinheiro acontecer, e magia de beleza, magia de glamour, magias e magias, magias de amarração, então, magias. Então, essas bruxas, elas eram assim extremamente requisitadas. Vamos ver a sorte, vamos ver o caminho, como é que eu faço para resolver essa dificuldade aqui desse banqueiro com esse fazendeiro. Aí a bruxa. Então não pode existir uma dona Figueira do cabaré? Pode. Entendeu como é que é o negócio? Entendeu como a coisa é mágica? Tá bom? E não tem esse negócio de ser bonzinho e ser malzinho, não. O negócio tem assim, tá doendo, qual é o remédio? O povo do cabaré é assim, tá doendo, qual é o remédio? Qual é a solução para me tirar desse pagode? É isso. Agora vamos falar algumas características dos homens do cabaré, dos exus do cabaré. A arte dos negócios, então já expliquei lá no início. Quem vende joia, quem vai mandar joia para fora, quem vende arma, quem vende bebida alcoólica, quem que vende esses tecidos caros, quem que está no controle agora disso? Então, os homens tinham a arte de fazer os negócios. E como eu expliquei, sempre envolvendo o cabaré na sedução, porque ele ganhava o caminho, ele ganhava a confiança. Aí chegava a bonita do cabaré, bebia umas, dava um amorzinho para aquele homem, pronto. Ele assinava qualquer coisa que quisesse. Então, os comércios diversos, tá? Já está bem explicado. Jogos e oportunidades. Então, vamos lá. Vamos abrir um jogo de carta, um jogo de não sei o quê. Enfim, eu não sei quais eram todos os jogos daquela época. Mas os jogos, além da interação e rolar dinheiro no jogo, se você perder, você perde sua casa. Se você perder, você perde essa joia. Por aí. Olha só. Ai, meu Deus. Eles mantinham, esses homens, o controle, como eu já falei. Eles agiam como gangster, mafiosos, tá? Grandes cafetões também. Então, cada um tinha o seu nível, né? De uma hierarquia. Eu sou a máfia, eu sou o cafetão, eu sou o mafioso. Então, tem várias outras vertentes, tá? Esses homens, esse Exu do cabaré, ele fazia cumprir as leis, principalmente as leis da noite. E isso dá para entender bem quais são os processos das leis da noite. Por aqui você pode, por aqui você não pode. Até aqui você vai, até aqui você não vai. Aí vem um concorrente lá não sei da onde. Aqui você não entra. As leis da noite. Então, cada lugar tinha seu galo de briga.
tinha o seu Exu para tomar conta do seu território. E eram protetores das damas, eram protetores das pombagiras do cabaré, dessas mulheres, para que elas não ficassem vulneráveis a esses homens poderosos que, por meio da força, poderiam achar que poderiam fazer tudo o que quisesse. Não pode. Entendeu? E eles também, esses Exus do cabaré, eles eram muito contratados para ser tipo guarda-costas de pessoas poderosas. Principalmente aqueles poderosos que corriam riscos pelos seus concorrentes ou adversários. Olha que coisa interessante. Eles também, esses Exus, como eles ficavam muito na rua, né? Andava durante o dia, durante a noite, conhecia todo mundo, homem rico, homem pobre, mulher rica, mulher pobre. Eles sempre estavam buscando novos talentos para casa, novos e novas iniciantes para casa, porque depois vai ficando velho, não vai. Então, como manter o brilho? Então, eles tinham essa habilidade e essa inteligência de entender que o novo era sempre necessário, tá? Eles também tinham aquele lado, gente. Muita gente, porque eu vou falar. O homem cafajeste, o homem sedutor, que levantava o bigodinho e aquele olhinho assim, miau, o Exu do cabaré. E fazia o feitiço, meu bem, hipnotizava qualquer um. É poder. Aí, se esse homem vivo já tinha esse poder, você imagina esse homem depois que virou Exu. Salve as forças de quem pode mais, tá? E eles também se associavam com mulheres ricas. Por exemplo, imagina uma mulher muito rica que ficou viúva e que não podia se expor socialmente. Eles viravam os amantes. E eles ganhavam muito bem por esse tipo de serviço, tá? Fora toda o envolvimento político. O envolvimento político era, sim, poderoso. Se as coisas da política hoje já são coisas que todo mundo já viu o que é, imagina naquela época que tudo estava começando, tudo estava se organizando. Era monarquia, era república, era não sei o quê, e aquela confusão toda, e eles no meio, manipulando e tirando proveito de todas as situações. Então, esse é o Exu do cabaré. Essa é a pombagira do cabaré. Então, o reino da lira do cabaré. Tá? Então, essas são algumas características, algumas essências, algumas fases, interpretações bem interessantes que eles podem utilizar para o bem ou para o mal, porque o povo gosta dessa palavra de bem e mal, né? Então, é isso. Então, imagina a ritualística, imagina o feitiço, imagina o poder desses médiuns quando eles entendem a força do cabaré que eles carregam, quando eles entendem que eles nunca vão conseguir passar o Exu e a pombagira deles para trás, porque, ó, o povo é rápido no gatilho. É isso. Fechamos a nossa gira. Deixa aqui nos comentários, vocês que são do povo do cabaré. É muito importante para enriquecer o vídeo. Para isso, a pessoa que assiste o vídeo e lê os comentários aprende demais, tá? E coloquem também a experiência de vocês, porque a gente aprende um com o outro, principalmente com os médiuns, tá? E aguardem as cenas dos próximos capítulos. Gratidão e axé para todos!